Morar em apartamento é lidar com o barulho dos outros, né? Salto alto no andar de cima, criança correndo, móvel arrastando, a gente acaba se acostumando. Mas o relato do Felipe, lá de Porto Alegre, mostra que nem todo barulho vem de um vizinho vivo. O Felipe se mudou para um edifício tradicional no bairro Bonfim, no apartamento 202. Um prédio charmoso, mas com aquele ar de parado no tempo. Desde a primeira semana, o Felipe ouvia uma rotina barulhenta vindo exatamente de cima dele, no 302. Era uma briga constante, Nat. Gritos abafados, som de louça quebrando e um arrastar de móveis que parecia que alguém estava mudando a sala de lugar toda noite às 3 da manhã. Cansado de não dormir, o Felipe foi reclamar com o síndico. Ele chegou bufando: "Seu Armando, o vizinho do 302 não tem limite." O síndico ficou pálido, largou a prancheta e disse: "Felipe, o 302 não tem vizinho. Aquele apartamento está em inventário judicial e lacrado pela polícia há 15 anos. Ninguém pisa lá dentro desde que o crime aconteceu." Nat, eu gelei. O seu Armando me levou até o corredor do terceiro andar. A porta do 302 tinha uma fita da polícia, já ressecada e amarelada pelo tempo, cruzando a fechadura. O pó acumulado no chão da entrada era prova de que ninguém passava por ali. Mas, enquanto a gente estava ali parado, no silêncio do corredor, eu ouvi. Bum! Um estrondo veio de dentro do apartamento vazio, como se uma mesa de jantar tivesse sido virada. Depois, o som de passos pesados, de alguém usando botas, caminhando de um lado para o outro. O síndico começou a rezar baixo e me puxou pelo braço. Ele disse que o crime foi passional, em 2011. Um homem que não aceitou o fim do noivado. Ele entrou lá, destruiu tudo e, bom, a energia daquele dia ficou presa no reboco. Gente, imagina você morar embaixo de uma cena de crime que se repete toda noite. O Felipe disse que voltou pro 202, mas não conseguia mais ignorar. O teto dele parecia vibrar com os impactos lá de cima. E o pior, começou a aparecer uma mancha no teto do quarto dele. Uma mancha úmida, escura, bem em cima de onde ficava a cama. Eu chamei um encanador, achando que era infiltração. Ele olhou e disse: "Isso não é água, moço. Não tem cano passando aqui." A mancha era viscosa e tinha um cheiro ferroso, metálico. Aquela noite, o barulho no 302 foi o mais alto de todos. Eu ouvia uma mulher gritando por socorro, mas a voz dela parecia vir de dentro da minha própria parede. Eu peguei uma vassoura e bati no teto, gritando para parar. No instante em que bati, o barulho lá de cima cessou. O silêncio foi absoluto. Mas então, eu ouvi 3 batidas de volta. Tum, 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 vindas do chão do 302. Alguém, ou algo, tinha percebido que eu estava ouvindo. E começou a arrastar algo pesado exatamente em direção ao lugar onde eu estava parado. O Felipe disse que o som de arrastar parou bem em cima da cabeça dele. Ele olhou para o teto e viu que a mancha escura estava pingando. Uma gota caiu no rosto dele. Não era água de esgoto, Nat. Era um líquido quente, salgado e vermelho. Ele limpou com a mão e percebeu que o teto estava começando a rachar, como se algo estivesse forçando a passagem de cima para baixo. O Felipe me disse que não dava mais para viver daquela forma. A mancha no teto do quarto dele estava tomando a forma de um corpo estendido. Ele pressionou o seu Armando, o síndico, dizendo que ia chamar a polícia e a vigilância sanitária. Sem saída, o síndico pegou a chave reserva, aquela que ficava num envelope lacrado no cofre da administração, e eles subiram. Ao chegarem na porta do 302, o ar no corredor estava pesado, elétrico. O seu Armando tremia tanto que não conseguia acertar a fechadura. Quando a chave finalmente girou, o som não foi de um clique comum, foi um estalo seco, como se um osso estivesse quebrando. A porta se abriu devagar, rangendo contra o taco de madeira empenado. O cheiro que saiu de lá, Nat, não era só pó. Era o cheiro de um perfume floral doce, misturado com o odor metálico de sangue que nunca secou. Gente, imagina a cena. Móveis dos anos 2000,
tudo coberto por lençóis brancos que agora estavam cinzas de sujeira. Mas o Felipe notou algo estranho. Apesar de estar fechado há 15 anos, não havia teias de aranha. Como se nem os insetos tivessem coragem de morar ali. Eles entraram na sala. O Felipe disse que o cenário era de guerra. Cadeiras tombadas, uma mesa de centro de vidro estraçalhada no chão, exatamente o barulho que ele ouvia toda noite. Mas o que chocou o Felipe foi o chão. No lugar exato onde, no andar de baixo, ficava a mancha no teto dele, o taco de madeira estava negro, apodrecido e úmido. O síndico apontou a lanterna e sussurrou: "Foi aqui." Foi exatamente aqui que ela caiu. O Felipe se aproximou e viu que, no meio daquela mancha negra no chão, havia o contorno perfeito de uma mão. Como se alguém, nos seus últimos segundos, tivesse tentado se segurar no chão para não partir. Enquanto ele olhava, o Felipe ouviu um suspiro feminino vindo do quarto ao lado. Um suspiro de alívio, como se alguém estivesse feliz por ter visita. O Felipe disse que o seu Armando queria sair dali correndo, mas ele sentiu que algo o puxava para o quarto de casal. As paredes do corredor tinham marcas de unhas, arranhões profundos que iam da altura dos ombros até o rodapé. Alguém tinha sido arrastado ali dentro. E o rastro ainda brilhava sob a luz da lanterna, como se tivesse acontecido há 5 minutos. Eles chegaram na porta do quarto. O guarda-roupa estava com as portas abertas, roupas femininas ainda penduradas, mofadas. No centro do quarto, um espelho de corpo inteiro, de cristal bisotê, estava intacto. O Felipe apontou a lanterna para o espelho e o que ele viu fez cair de joelhos. O reflexo não mostrava o quarto empoeirado e escuro. No espelho, o quarto estava iluminado, com flores frescas sobre a comoda. E lá estava ela. Uma mulher jovem, de vestido floral, sentada na beira da cama, chorando silenciosamente. Atrás dela, uma sombra alta, masculina, segurava algo pesado. O Felipe disse que a sombra no espelho virou a cabeça e olhou diretamente para ele, através do cristal. Os olhos daquela sombra eram brasas vermelhas de puro ódio. Naquele momento, todas as janelas do apartamento 302 bateram simultaneamente, mesmo estando travadas. O Felipe ouviu um grito gutural, um som que não vinha de garganta humana, ecoando por todo o apartamento. O seu Armando caiu no chão, tendo um princípio de infarto. O Felipe tentou levantá-lo, mas sentiu mãos invisíveis apertarem o seu pescoço. Ele estava sendo enforcado no meio de um apartamento vazio, enquanto via, pelo espelho, a cena do crime começar a se repetir com ele como vítima. O Felipe conta que, enquanto sentia aquelas mãos invisíveis fecharem sua garganta, o espelho de cristal no centro do quarto começou a trincar. Não foi um estalo só, foi como se centenas de agulhas estivessem furando o vidro de dentro para fora. Ele viu, pelo reflexo, a mulher de vestido floral estender a mão para ele, gritando: "Corre!" Ele não quer que ninguém veja. Num esforço desesperado, o Felipe chutou o espelho. O vidro se estraçalhou em 1000 pedaços, e o som que saiu dali não foi de cristal caindo, mas um grito masculino de fúria que fez as paredes do prédio vibrarem. A pressão no pescoço dele sumiu instantaneamente. Ele agarrou o seu Armando pelo colarinho e o arrastou para fora do quarto, atravessando a sala onde os móveis agora voavam sozinhos, batendo contra o teto e o chão. Eles saíram e bateram a porta. O Felipe trancou a fechadura e, no segundo em que a chave girou, o silêncio voltou para o corredor do Bonfim. Um silêncio sepulcral. Ele olhou para as mãos e viu que as pontas dos seus dedos estavam negras, como se ele tivesse tocado em carne podre. O seu Armando se aposentou na semana seguinte e se mudou para o interior, sem dar explicações. O Felipe, sem dinheiro para rescindir o contrato, tentou ficar mais uma noite no 202. Mas o realismo cotidiano dele tinha sido destruído. Às 3 da manhã, o barulho no teto voltou. Mas não era mais o arrastar de móveis. Eram batidas rítmicas. Tum, tum, tum. Exatamente em cima de onde ele dormia. O Felipe olhou para a mancha no teto e viu que ela não era mais uma mancha de umidade. Agora, havia o contorno de um rosto feminino, com a boca aberta em um grito eterno, moldado no próprio gesso. Ele descobriu mais tarde,
pesquisando arquivos antigos da polícia de Porto Alegre, que o assassino do 302 nunca foi capturado. Ele desapareceu do prédio na noite do crime e nunca mais foi visto. O Felipe me disse algo que me deu um nó no estômago. Ele acredita que o assassino nunca saiu do apartamento. Ele acha que, quando a polícia lacrou o 302 há 15 anos, eles trancaram um homem vivo lá dentro, e que ele se tornou parte daquela estrutura, alimentando-se do ódio e da repetição daquele ato covarde. Essa história me ensinou que o silêncio de um apartamento vazio pode ser muito mais perigoso do que um vizinho barulhento. O 302 no bom fim continua lacrado. A mancha no teto do Felipe foi coberta com tinta, mas ele diz que, se você encostar o ouvido na parede, ainda dá para ouvir o choro da mulher no espelho. E vocês, família Arrepiei? Moram em prédios antigos em Porto Alegre, São Paulo ou Curitiba? Já notaram algum apartamento que nunca tem luz acesa, mas que insiste em fazer barulho de madrugada? Teriam coragem de subir e olhar o que tem por trás do lacre? Comentem aqui embaixo. Eu quero saber se o seu vizinho de cima é feito de carne e osso, ou apenas de ecos. O nosso próximo caso nos leva para o interior da Bahia, em uma fazenda de cacau onde os trabalhadores juram que o corpo seco foi visto tentando entrar na casa grande durante a colheita. E o que o dono da fazenda fez para se proteger? Bom, envolve um pacto que ninguém deveria assinar. Até a próxima, família Arrepiei. E lembrem-se, antes de reclamar do barulho do vizinho, verifique se ele ainda está vivo. Se você curte histórias de terror, se inscreve no canal Arrepiei.